cumprimento a todos. Esta é uma aula gravada, e de maneira que esta é a razão pela qual vamos sortear apenas um livro, uma vez que não haverá compartilhamento ao vivo. Eu quero saudar a todos os que permaneceram após a aula de hoje, que foi a 55, renovar a minha saudação aos que promovem esta nossa reunião, em particular ao reitor da Uniregistral, e dizer que hoje vamos tratar aqui, com meus cumprimentos àqueles que nos assistem também pela rede eletrônica, do texto do registro sobre o registro número 60, que corresponde à 19ª parte do princípio da legalidade. E ao final desta exposição, sortear esse livro do Russell Kirk, A Política da Prudência, para todos os que estiverem inscritos na base do EAD, com a assistência de ao menos hoje uma aula. Tá bem. Hoje apenas uma aula. Muito bem, o de que hoje vamos tratar é já da questão dos títulos que se inscrevem no registro de imóveis. Tratemos isto de uma forma média. O que quer dizer de uma forma média? Já vamos avançar um tantinho do caráter geral, dos títulos formais e materiais, para alguma forma de especificação, mas não ainda para uma determinação mais específica, como seria se nós fôssemos tratar dos títulos em sentido material por toda a sua gama variadíssima. Bom, o que se inscreve no registro de imóveis são títulos em sentido formal de diferentes naturezas, conforme suas fontes produtivas. Títulos administrativos, notariais, judiciais, registrados, eclesiásticos e particulares. Note-se bem que, embora eu use aqui a expressão inscreve-se no registro de imóveis esses títulos, em rigor, isto é uma impropriedade. Nós vamos adiante dizer isso. O que se inscreve verdadeiramente é o título em sentido material, e não o título em sentido formal. Mas, de algum modo, dizemos que se inscrevem os formais na medida em que são veículo dos materiais. Isso é uma linguagem metafórica frequente, nós podemos usá-la sem maior preocupação, sobretudo quando nos damos conta de que falamos com linguagem figurada. Até porque seria, nesse momento, um pouco arriscado que nós tentássemos enfrentar o usus loquendi. As pessoas dizem, vou registrar a minha escritura. Isso é a linguagem popular. De maneira que podemos manter com cautela esta expressão metafórica. Inscrevem-se títulos em sentido formal. E esses títulos são administrativos, notariais, judiciais, registrários, eclesiásticos e particulares, no direito brasileiro. Nem sempre, esse é o caso brasileiro, a normativa dos registros assina expressamente os limites da qualificação de cada espécie desses títulos em acepção formal, de maneira que derivará da praxis, da jurisprudência registral, doutrinária e pretoriana, e mesmo da natureza de cada título, a conformação, muitas vezes com persistente controvérsia, dos limites de sua qualificação pelo registrador. Ainda há pouco, aí no intervalo entre a aula 55 e esta, discuti aqui com o Dr. Rodrigo, debatíamos acerca dos limites da qualificação de um título judicial, se podia ou não controlar-se a citação em casos de uso capião, se ao registrador cabia esse controle ou não. Esse é um tema controverso, vamos ver se tratamos disso futuramente. Acerquemo-nos, portanto, com muita cautela desta intrincada matéria, uma vez que não está indicada na lei de maneira clara o que se pode e o que não se pode controlar. Aqui vamos considerar a variedade dos títulos suscetíveis deste acesso registral. Comecemos pelo título administrativo. Título administrativo, ou seja, formalmente administrativo, com interesse para o registro de imóveis, é o documento expedido pela administração pública, idôneo a produzir algum efeito na situação jurídica de um prédio. Então, eu repito aqui a conceituação. Documento, estamos aqui em sentido formal, não é? Documento expedido pela administração pública com idoneidade para produzir algum efeito na situação jurídica de um prédio.
Nesta breve noção, avista-se que repartimos o título em seus aspectos formal, documento e material, com a implícita referência à causa de algum efeito na situação jurídica de um imóvel. Claro, se eu falo de efeito, eu implicito a ideia de causa. Não há efeito sem causa. Tanto essa causa quanto seu documento correspondem à ideia de ato administrativo. Ato, conteúdo, aquilo que se dispõe com o ato, e ato, continente ou forma do ato, ou seja, o modo como um ato se exprime, externa-se, exterioriza-se. Então nós temos o ato conteúdo, que é o próprio conteúdo, e o ato continente, que é o instrumento. E pois, se bem tem o conceito um caráter objetivo, é dizer, o da indicação da fonte da proveniência do título, de fato, quando eu digo título administrativo, significa que eu estou indicando a fonte do qual ele emerge. Boa parte de sua complexidade resulta de seu conteúdo. Como se verá, a complexidade não deriva do fato de ser título de origem administrativa, mas é do ato conteúdo. Não custa dizer, porém, que ainda no só plano da objetividade ou organicidade do conceito que ora adotamos, tem-se já algumas dificuldades. Por quê? De administração pública, essa ideia não se confunde com a de poder executivo, de tal sorte que títulos administrativos podem provir também do poder legislativo e do poder judiciário. Então, se a maior parte das dificuldades quanto aos títulos administrativos deriva de seu conteúdo, não é de toda isenta a discussão no plano formal da organicidade, porque nós temos títulos administrativos oriundos do poder judiciário e do poder legislativo. Então, a questão também é complexa aí. Parece que o ponto clave de tensividade entre, de um lado, a natureza administrativa do documento suscetível de inscrição no registro de imóveis e, de outra, a exigência de sua qualificação hipotecária, esteja na presunção de validez do ato administrativo. Porque se presume válido, por que se submete a um juízo do registrador que administrativamente vai, eventualmente, vulnerar essa presunção? Afrontar essa presunção. É essa a dificuldade teórica que parece colocar em tensão esse juízo qualificador. Com efeito, os atos da administração pública possuem força constitutiva de obrigações, não apenas de modo unilateral, mas igualmente autotutelar. Isso é importante frisar. Ou seja, eles têm direta executoriedade. São obrigações de cumprimento imediato, ou seja, não demandam execução judicial para serem cumpridos. E isto importa em esses atos estarem revestidos de uma validez jurídica presumida, impondo-se aos interessados em impugná-los o ônus de apontar e confirmar-lhes a invalidade. Então, notem, nós temos uma presunção, e não só uma presunção qualquer, mas uma presunção que vem acompanhada da autotutela, ou seja, da possibilidade da sua execução imediata, independentemente da atuação judicial. E isso se dá exatamente em razão da validez jurídica presumida desses atos. Sendo, como toda presunção, um ato cuja impugnação deve estar à conta de quem deseja atacá-lo. Você tem que apontar onde está a invalidade e provar essa invalidade, confirmar essa invalidade. Quanto aos atos administrativos, após o que se chama de traslado de uma identidade de validação. O que quer dizer isso? Traslado de identidade de validação. É que se presumem válidos os atos porque são legítimas ou válidas as autoridades de que provêm. É por isso. Ou seja, os atos são... Lembremos na aula algumas aulas atrás eu insisti muito de que o ato da pessoa é pessoa em ato. Aqui mais se vê isso, ou seja, o ato se presume válido porque o que se presume válido é a pessoa de que eles emanam. Tem essa legitimidade derivada do próprio sistema. Em palavras desses dois muito bons autores de direito administrativo, Garcia de Enterria e Tomás Ramón Fernández, el acto administrativo se presume legítimo em la medida em que emana de uma autoridade que lo es igualmente. Ou seja, exatamente porque a autoridade se presume legítima, se presume legítimos os atos que ela pratica. Sem embargo, desta presunção de legitimidade do ato administrativo, presunção que é, e exatamente porque é iuris tantum, ou seja, comporta prova em contrário,
o título administrativo está sujeito à qualificação registrária, porque compete ao registrador o exercício, não menos de natureza administrativa, embora, também de natureza administrativa, não jurisdicional, de verificar se o título se conforma com as exigências do ordenamento registral. E esta competência do registrador é sua função institucional e privativa. Ou seja, eu posso expedir um título administrativamente, com presunção de sua validade, mas cabe ao registrador verificar se, em vista do ordenamento registral, esse título se apresenta em condições de inscrição. E essa função é institucional e privativa. É errôneo pretender arguir com a presunção de legitimidade dos títulos administrativos e entender que eles devem ser registrados, porque a presunção de que o ato esteja bem para o registro, ela só nasce do ato do próprio registrador, é privativo do registrador. Cabe ao registrador acrescentar essa presunção que vai nascer do registro do título. Portanto, essa tensão se resolve desse modo. Uma coisa é a morfologia do título, outra é verificar se, formado o título, ele pode ou não inscrever-se. E essa competência é institucional, privativa do registrador, não da administração pública em geral. Isto é uma doutrina, como eu digo aqui, que todos ensinam. Eu menciono 3 autores, dentre outros que poderia mencionar. Roca Sastre, Chico Ortiz e Martínez Santos. Mas, se na dicção de Chico Ortiz a patologia do acto administrativo não é muito clara, de fato não é muito clara a conjunção de enfermidades ou de vícios do ato administrativo, tanto mais isto se agrava com a dificuldade de estabelecer os limites da qualificação registral dos títulos administrativos, quando, e este é o quadro atual brasileiro, não há dispositivo legal que sequer assine contornos para o juiz hipotecário. Em lugar nenhum se encontra o que o registrador pode ver no título administrativo. Não só no título administrativo, mas também no título administrativo. Parece que por algum reflexo da natureza das coisas, ou se proferir da natureza dos documentos, natura documentorum, haja alguma consonância na prática do registro quanto ao que se pode, ou melhor, que se deve considerar na qualificação dos títulos administrativos. Eu quero chamar a atenção aqui, é muito interessante, o registrador tem um dever de qualificação. Quando, sobretudo no âmbito dos julgamentos disciplinares, se desconhece que o registrador tem o débito, o dever de qualificar, quase que implicitando-se que ele tem uma faculdade ou não de cumprir isto, aumenta-se indevidamente a responsabilização do registrador. Você tem um débito, ele tem um dever, ele não pode excusar-se, eu não vou registrar, não vou qualificar esse título. A denegação da função registrária soa mais ou menos como a denegação de justiça. Ou seja, o juiz não pode dizer eximir-se de julgar, o registrador não pode eximir-se também de qualificar. E aí esse é o grave risco, por se tratar de uma matéria contingente, controversa, dialética, ele pode acertar ou pode errar. Pior que isso, ele pode apenas não se conformar, ou seja, não estar conformado a sua decisão com aquilo que vai pensar depois o juiz revisor. É essa a razão pela qual não me parece bem que se punam registradores por supostos erros de qualificação. Matéria dialética e mero problema de conformidade ou não com o que entenda um juiz revisor. A meu ver, afronta a própria possibilidade de exercício das funções. Adotando-se essa linha, podem alistar-se, pois, com um grau bastante de plausibilidade, portanto isso é discutível ainda, hein? Serem suscetíveis de controle registral quanto aos títulos administrativos, quando menos, portanto, estou tomando toda a cautela para marchar devagar nesse assunto. Primeiro, a competência da fonte administrativa, quer dizer, competência de que emane, ou daquilo de que se expede o título administrativo. Segundo, outras formalidades extrínsecas do documento, porque essa é uma formalidade extrínseca também, a competência, mas há outras, que inclui sua integridade, o documento é íntegro ou não. Terceira, a expressa ressonância ou reflexo quanto à situação jurídica de um imóvel. Quarto,
a firmeza ou preclusão administrativa do ato objeto, o que é mal chamado de coisa julgada administrativa, que na verdade corresponde a uma preclusão administrativa. Ou seja, se torna definitivo na esfera administrativa. É um definitivo mais ou menos, porque sempre se admite uma revisão, mas enfim, não pode haver recurso, pelo menos administrativo, contra um determinado ato. Isso faz com que haja de reconhecer que isto preclude, ou seja, há uma preclusão na esfera administrativa. Quinto, sua conformidade com as exigências do trato consecutivo, mal chamado de continuidade, e da especialidade. Então, são 5 pontos sobre os quais nós podemos, vamos dar uma vista de olhos aqui. Comecemos pelo primeiro. A competência da fonte emanante do título administrativo é um elemento formal externo do documento e do ato conteúdo. Mas pela prioridade que ostenta, sempre a competência é a primeira das questões a examinar, até mesmo no âmbito do judiciário. Ela se destaca do exame das demais formalidades documentárias. Então, a primeira coisa que se examina é a competência. É um elemento externo, mas é o primeiro elemento que se examina. Completamente destacado e é de tal modo principal que é bom tratá-lo separadamente. É mesmo razoável que, faltando a um título administrativo de maneira manifesta a competência para a sua emissão, o juiz de qualificação registral não necessite ir além de apontá-la. Parece-me assim. Imaginemos o seguinte, que para um dado registro haja necessidade de expedir-se uma certidão relativa ao pagamento de um imposto municipal, de um tributo municipal. E por uma incúria qualquer, um agente do Estado membro, é que certifica e dou fé que o interessado, o requerente, não deve nada a título de imposto municipal da cidade de... Como é a sua cidade lá, Conde? Pereira Barreto. Pereira Barreto, grande Pereira Barreto. Berço da cultura, exatamente. E da arte. Então, digamos assim, um agente fiscal do Estado, ou um agente da Fazenda Nacional, expede uma certidão para dizer que não se deve tributo municipal. É manifesta a incompetência para a expedição, ou o revés, ou seja, alguém do município expede uma certidão relativa a um tributo do INSS. Neste caso, a meu ver, apresentado o título e verificando-se já de saída que esse é o defeito, não há mais nada a fazer. Bom, estou supondo que se trata de um título só. Se esse for um título acessório, a conclusão seria diferente. Nós imaginemos que ele só quer averbar isto. Ou então uma outra hipótese, ele quer averbar um habite-se, uma carta de habitação. E quem passa isso é um agente fiscal da União. Vendo isto, não há necessidade de mais nada. Ou seja, não vai qualificar que precisaria verificar a metragem do imóvel. Não, basta dizer isso, não há vício de incompetência. E pronto. Esse é um dos casos em que eu acho que a qualificação não tem que ser integral. Porque a primeira coisa que se vê é competência. Não é competente, não tem que examinar mais nada. Para aí. É como se faz em juízo, não é? Quando um juiz se diz incompetente, no meu tempo de primeiro grau se dizia que quando alguém falava em exceção de incompetência, o juiz sempre se sentia aludido, doutor Ricardo. Vão entrar com uma exceção de incompetência, o juiz já se sentia aludido. Não é nada pessoal. Bom, então basta aí, ou seja, a qualificação não tem que ser integral, no meu modo de ver, nesse caso. Cabe distinguir nesse capítulo a competência, ou talvez melhor, a capacidade política, vamos ver adiante, a competência de ente, a competência de órgão e a competência e legitimidade do agente ou funcionário. Neste passo eu quero indicar aqui uma doutrina muito interessante do autor nacional, Ricardo Marcondes Martins, que tem um livro chamado Efeitos dos Vícios do Ato Administrativo. Muito bem elaborado esse livro, realmente merece ser lido, e eu acompanhei boa parte das suas indicações aqui na elaboração desse meu trabalhinho. Pode com efeito ocorrer que um aparente documento administrativo não provenha de nenhum ente político. Vamos ver, no caso brasileiro, como nós temos um Estado federal,
Estado composto, nós temos União, Estado-membro, Distrito Federal e município. São os entes políticos brasileiros. Então, nós podemos supor aqui que uma entidade privada emita ela própria uma carta de habitação ou uma certidão negativa de débito fiscal. Falta aí a capacidade ou competência política. Então, imaginemos aí que um banco ou um despachante faça ele mesmo uma carta de habitação. Dirão, bom, esse é um exemplo caricatural. Eu já estou grandinho, né? Há quase 40 anos na magistratura para ter visto muitas coisas, se não exatamente como essa, mas bastante similares. Documentos completamente sem nenhuma competência estatal e isso aqui não provém do Estado. Portanto, aqui falta, na verdade, capacidade política. Segundo caso, pode ainda acontecer de um dado município pedir um documento certificante de negativa de débitos tributários estaduais ou federais. Estamos aí à frente da ausência de competência de um ente que, embora dotado de capacidade política, é um município, usurpa a competência de outro ente político. Então, aqui o que falta é competência de ente. Terceiro exemplo, uma Secretaria da Educação de um município emite o habite-se, que é da competência de um departamento urbanístico municipal. E aí nós temos um vício que ofende a competência de órgão. Então, recuso porque o órgão é que não é competente. Isso é verdade que é um cipoal, né? Os juízes se veem muito, às vezes, lidando com problemas assemelhados quando se trata de impetração de mandado de segurança. E não se sabe muito bem, a legislação é tão complexa, decretos, portarias, resoluções, etc., que não se sabe muito bem quem é competente para responder a um mandado de segurança. Então é preciso muita cautela nisso. O meu exemplo aqui é muito claro, a Secretaria da Educação não pode expedir uma carta de habite-se, mas nem sempre é tão claro, é preciso tomar cautela aqui. Por fim, podem faltar a competência e a legitimidade do agente, não só quando sequer integra a estrutura do órgão ou ente político. Deixemos aqui, o que eu acabei de falar, ressalvado o complexo tema de aproveitamento dos atos praticados por funcionários de fato, mas também quando um agente público, dentro e embora do órgão em que é lotado, exercita função fora dos limites de suas atribuições. Por exemplo, um escrevente do Tribunal de Impostos e Taxas profere e assina uma sentença em processo fiscal. Isso pode ocorrer. Ele está lotado no Tribunal de Impostos e Taxas, no meu exemplo. Mas ele é um escrevente. O escrevente não pode decidir. É como se alguém no meu gabinete resolvesse assinar um voto meu. Então, ele está lotado no organismo de que deve provir a decisão. Mas não pode ser qualquer um que provém disso, não é? Então, aqui faltaria competência e legitimidade do agente. Então, são 4 coisas distintas. Elas têm uma certa ligação entre si, mas primeiro, falta de capacidade ou competência política. Entidade privada, exemplo esse. Entidade privada expedindo documento que deveria ser expedido por um ente estatal. Competência de ente, ou seja, o município expedindo no lugar da União, ou o Estado no lugar do município, etc. Competência de órgão, a Secretaria da Educação expedindo no lugar de uma Secretaria Fiscal, uma Secretaria Urbanística, etc. E, finalmente, competência e legitimidade do agente ou funcionário, que está lotado na repartição certa, mas que não tem competência manifestamente para expedir o ato. Quanto a esse último ponto, diz Trotabat, que é um grande autor francês, com a clareza tão comum e elogiável dos autores de língua francesa, que, sendo o funcionário o órgão da administração, esta qualidade, a do funcionário, explica a noção de competência, porque ela lhe é assinada para cumprir os atos de sua função. E assim a competência é um atributo da função, de modo que não está concedida à livre disposição dos funcionários. O funcionário não decide qual a própria competência. É uma competência delimitada legalmente. Desta maneira, a administração, que é uma pessoa jurídica, age por meio de seus vários órgãos. E estes constituem-se pelas pessoas dos funcionários, aos quais funcionários se assina a observância dos atos demarcados para os diversos órgãos. Órgãos que, nas palavras de Giandomenico Falcon, não são chamados a fazer todos a mesma coisa, mas a cada um é confiado uma própria competência, uma própria tarefa, diferenciada
das tarefas atribuídas aos demais. Eu leio aqui esse trecho em italiano só porque eu gosto da língua italiana. Non sono chiamati a fare tutte le stessa cosa, ma a ciascuno è affidato un proprio compito differenziato da quello degli altri. Daí a noção de competência administrativa. Competência administrativa é a repartição do conjunto de tarefas e dos poderes jurídicos entre os diversos órgãos e funcionários da administração. Portanto, é essa distribuição de tarefas e poderes entre os diversos órgãos e funcionários da administração. Cada um faz aquilo que é tarefa indicada na lei para bem administrar. Vejamos, a propósito, o que, depois de assinalar que as pessoas coletivas se exprimem por meio de seus órgãos, diz este excelente doutrinador contemporâneo, cuja leitura eu tenho recomendado muitas vezes aqui, que é Paulo Otero. Aliás, Paulo Otero tem um livro, antes de eu ler aqui a frase dele, cuja leitura é urgente para nós. Urgente porque parece-me que ele toca no ponto central dos nossos dias, quer dizer, a defesa da privacidade. Ele tem um livro chamado A Democracia Totalitária, que vale muitíssimo a pena ler, porque o que ele está chamando a atenção, entre outras coisas, é um livro magnífico, ele é um autor muito erudito, com muita leitura, efetivamente. Se forem ver, por exemplo, o relatório que ele faz para a cadeira de Direito Administrativo, as universidades portuguesas pedem relatórios. O relatório é primeiro de um rigor científico extraordinário, é um autor realmente digno. E o Paulo Otero, nesse livro, chama a atenção que nós estamos passando, na verdade, em nossos tempos, acho que já passamos, mas enfim, estamos vivendo nesses tempos, já não o Big Brother estatal, mas o Big Brother social. Quer dizer, já não é só um totalitarismo, ou seja, o domínio das informações pelo Estado. Já é, na verdade, a bisbilhotice social. Todos controlando todos. Espalhando, portanto, a vulneração da privacidade. Esse é um tema realmente que deve merecer atenção. Em nossos tempos, sobretudo, isto parece-me agudo no âmbito dos registros das notas, quando estamos justamente discutindo se devemos centralizar em mãos privadas dados registrários ou se esses dados devem ficar disseminados pelos vários cartórios e sob a custódia dos registradores, que podem defender melhor essa privacidade. Esse é um tema interessante para nós pensarmos. Eu ainda há pouco discutia isso no âmbito do registro civil, porque o registro civil tem uma peculiaridade, o doutor Rodrigo sabe bem isso, porque tem que dar publicidade exatamente de dados extremamente privativos. Então, como compatibilizar essa publicidade com a privacidade? Agora, interessante a observar nesse propósito, doutor Ulisses, foi quando eu estive lá assessorando, para muita minha honra, a minha querida amiga ministra Fátima Nancy Andrighi, lá no CNJ, notei que vários dos pedidos da administração pública para a formação de cadastros, com os dados que vinham do cartório, sobretudo, não indicavam se haveria possibilidade de rastreamento de quem acessava as informações. Por isso que o fundamental é que não se, para esse tipo de totalitarismo, e nem digo que essas pessoas tivessem isso diretamente como intenção, não quero acusar levianamente isso, mas, enfim, era um fato. É que não se rastreie, que não se saiba quem pesquisou o quê. O caso do caseiro lá do Francelino, lembra aquele caso do Francelino? Foi típico. Se não se rastreasse, até hoje o acesso às informações teria sido realmente obscuro, né? É fundamental, pelo menos isso, que saiba o rastreamento. E, por outro lado, que essas informações, no campo, isso pode servir de algum modo também para o registro de imóveis, que essas informações sejam dadas de tal modo que não se defenda só a dignidade da pessoa que está diretamente envolvida, no caso do registro civil isso é típico, mas também a dignidade das pessoas que têm o direito de conhecer a verdade. Ou seja, não é só o interessado, ou seja, suponhamos que mal ou bem, com razão ou sem razão,
João se converta em Maria no registro, e que se propicie mais o problema psicológico, ou uma situação psicológica, seja ou não problema, em detrimento da situação biológica, que só ele é que saiba essa informação, faça a mudança e não conste mais nada. E que o terceiro que vai ter acesso ao registro nunca possa sabê-lo. Que se possa manter isto reservado, ou seja, está lá reservado, mas as certidões saem com isto, a verbação à margem do termo. E de tal sorte que aquele que está interessado em conhecer isto, que imagine que amanhã ou depois a Maria resolva casar-se. E o Tibúrcio seja considerado um desses preconceituosos que quer ainda casar-se com uma mulher e queira saber a situação verdadeira. Ele tem o direito de saber com quem vai casar ou não. A Câmara Especial aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu de maneira, a meu ver, adequada, ao mandar averbar não só que uma determinada paternidade era socioafetiva, para deixar claro que não era biológica, mas mandou também anotar no assento de nascimento do pai perfilhante. Isso não sairá esclarecido nas certidões, mas constará a verbação à margem do termo, e se houver requisição judicial ou a pedido do interessado, de um interessado, tem que indicar. Ou para que serve o registro? Se é para manter só para mim, eu mantenho na minha casa, faço num caderninho em casa, não é? Mas parece que esta mecânica que precisa evoluir, em que nós respeitemos de um lado a veracidade e a privacidade e, de outro lado, vejamos que a dignidade da pessoa não é só daquela pessoa cujos dados mais diretamente estão referidos num assento, mas de todos os que têm acesso ao registro. O que isso é competência da Câmara Especial? Doutor Ricardo Scaff me pergunta aqui fora do ar por que a competência da Câmara Especial. Porque era um caso de adoção supostamente a brasileira, caso de menor, e foi levado por o juiz indeferiu, e era um caso que o menino vivia já há 10 anos, foi adoção brasileira mesmo, há 10 anos na companhia deste pai. Provou-se nos autos que havia efetivamente um afeto muito grande, laudos periciais indicativos de que a convivência era há muito tempo muito boa. O pai biológico estava desaparecido, não sabia, aliás, não constava do registro. Houve a adoção brasileira que a esta altura estaria já provavelmente prescrita, e o interesse do menor havia de prevalecer nesse caso. Eu votei favoravelmente, o relator não fui eu, apenas fiz a sugestão, magnificamente adotada pelo desembargador Luiz Antônio, de Godoy, que foi o relator, para que se fizesse a verbação esclarecedora do motivo. E a anotação também. Parece que o resultado foi muito bom, em termos de sustentar a verdade. E a certidão, evidentemente, não podia constar isso dela, estou de acordo, que não se espera uma certidão ampla. Então, de um lado, nós garantimos a dignidade da pessoa, que está referida no assento, mas, de outro lado, também a dignidade das pessoas que querem saber a verdade. E propiciamos, com a indicação da filiação socioafetiva, a possibilidade futura de que o pai biológico também possa ele exercer o seu direito de ver reconhecido o seu status de pai biológico, né? Eu acho que a decisão foi... Eu quero parabenizar o doutor Luiz Antônio por ter rapidamente melhorado as minhas primeiras e débeis sugestões. Fortificou-as, sem dúvida. Muito bem, leiamos aqui o que diz o professor Paulo Otero. Cada órgão, ao expressar uma vontade juridicamente imputável à pessoa coletiva, onde se encontra integrado, exerce um conjunto de poderes jurídicos, tendentes à realização das atribuições da respectiva entidade política. Esse conjunto de faculdades jurídicas confiadas a cada órgão constitui a sua competência. Isso é um conceito bastante claro. É evidente que uma pessoa jurídica não pode exercer, enquanto tal, nada a não ser por meio de pessoas físicas. Ao registrador compete, pois, na qualificação do título administrativo, aferir a competência do emissor desse título, dentro das fronteiras que se compaginem com sua inexistência e com sua nulidade, fatores que destroem, por motivos de ordem pública, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Isto é,
Se nós estivermos diante de um caso de inexistência de ato administrativo ou de sua nulidade, está destruída a presunção. E é exatamente os temas da inexistência do ato administrativo e da nulidade do ato administrativo hão de ser os temas que vamos ferir no registro sobre registro número 61, que será gravado na próxima semana. Vamos, antes de sortear aqui, agradecer mais uma vez a presença de todos, a paciência daqueles que aqui assistiram 2 aulas sequenciais. Agradeço à administração que tanto contribuiu para o êxito das nossas atividades e também ao nosso pessoal técnico. Vamos ao sorteio, doutora. Russell Kirk, a política da prudência. Número 40. Número Giovanni Camargo. Dr. Giovanni Camargo é o destinatário desse A Política da Prudência de Russell Kirk. É de Cerquilho. Cerquilho, muito bem, da cidade de Cerquilho. Agradeço a todos novamente e, se Deus permitir, nos vemos na semana que vem. Muito obrigado.